A paz do Senhor, meus amados. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez a fim de louvarmos o nome do Senhor no nosso setor de trabalho. Estamos alegres porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós vamos orar, em seguida vamos estar ministrando louvor e posteriormente nosso irmão Nascimento estará ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, meu Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui no nosso setor de trabalho, podendo levantar a nossa voz e te adorar e te louvar pelo que tu és nas nossas vidas. Senhor, muito obrigado pelo fôlego de vida, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Fica conosco, Senhor, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, toma o primeiro lugar nesta reunião. Ó Deus, nos abençoa, Senhor. Abençoa o nosso coração a fim de entender e colocar em prática a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Irmão Nascimento ministrando a palavra do Senhor nos nossos corações, em nome de Jesus. Aleluia. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Paz, Senhor. Que alegria podemos estar aqui de novo, nos deleitando na palavra do Senhor. Aleluia. Vamos abrir nosso livro santo, na segunda epístola do apóstolo Paulo à igreja de Timóteo, 2 Timóteo 1:7. Aleluia. 1:7. Uma passagem, uma reflexãozinha bem leve, para começarmos bem a semana debaixo da palavra do Senhor Jesus. 1:7. 1:7. Aleluia. Glória a Jesus. Ela diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Amém, meu Deus? Oh, aleluia. Meu Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado por essa semana que se inicia. Pai, nós temos vivido um momento de muitas turbulências, mas nós, protegidos pelas tuas potentes mãos, estamos aqui. Estamos aqui para poder render a Ti todo o nosso louvor, toda a nossa adoração
e nos alimentarmos da tua palavra em nosso espírito. Por isso, meu Pai, usa seu Filho para que a tua palavra seja levada até os confins da terra. É a oração que eu te faço, eu já te agradeço, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Irmãos, a gente tem falado muito das tribulações, das dificuldades. Elas nos causam medo, elas nos causam às vezes temores, como seres que somos, falhos. Mas a palavra de Deus, e a gente tem que deixar claro que a Bíblia, ela não é um livro de autoajuda. Ela não é um livro de autoajuda. Tem um pastor que eu gosto de ouvir algumas pregações dele, e ele fala que é raro uma semana em que as editoras não lançam um livro de autoajuda. E me permitam, irmãos, dizer para vocês que um problema grave das pessoas que se socorrem dessa literatura é que a ela falta o fundamento. Esse fundamento vulnerabiliza essas pessoas e as mantém no mesmo lugar onde elas estavam quando buscaram essa literatura. Mas a Bíblia Sagrada, ela tem o melhor que nós podemos precisar na hora em que todas as tribulações sobrevêm sobre nós, em nossas cabeças, em nossos corações. A palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Nós precisamos, a todo momento, fortalecermos a nossa fé. Esse é um movimento diário que nós precisamos fazer. Para quê? Para que a cada momento nós consigamos ver a presença de Deus em nossas vidas. É bom destacar que quando a gente fala da presença de Deus, em algum momento, e eu ouço dizer que em muitos momentos, a presença de Deus em nossas vidas, ela contrasta com as nossas vontades. Vontade simples. Domingo de chuva, a gente acorda de manhã, vamos ser honestos, a gente acorda dizendo assim, com aquele frio, eu vou para a casa do pai. A gente acorda dizendo que queria ficar dormindo. Mas a palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa, é perfeita, é agradável. O apóstolo Paulo, ele diz que a nossa carne, ela não converte. E nós precisamos fazer o bom conhecimento da palavra para que ela seja guia do nosso caminho. Então, o salmista diz que Deus não nos fez com espírito de temor, porque a confiança vem naquele que acredita todos os movimentos de sua vida no Pai e na sua palavra. No livro de Salmos 23, Salmo 23 vai dizer assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça e do amor, no teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e tua vara e teu cajado me consolam.
Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Porque quando nós exercitamos a presença de Deus em nossas vidas, a gente para de ter dúvida. Será que eu não tenho dúvida? No livro de Marcos 4:35, eu acho que essa passagem ela é bastante ilustrativa. Eu sempre falo dessa passagem. Ela é interessante porque é o seguinte: quando Jesus diz assim, passemos para o outro lado, independente de tudo aquilo que acontece, ele fala que a confiança dele é que permite que ele se deite e vá dormir. É dessa confiança que nós temos que desfrutar. Mas, irmãos, a pergunta que vem é: e como é que eu vou construir dentro da minha cabeça falha esse sentimento? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É controverso? Pode parecer para quem não está procurando se instrumentalizar, se edificar na palavra. Pode parecer. Mas para aquelas pessoas que começam a fazer movimentos, são movimentos básicos, tem movimentos que são muito simples. A palavra de Deus diz assim: não vos angustieis pelo dia de amanhã. Quando você começa a se angustiar pelo dia de amanhã, você começa a esquecer de olhar o que você tem hoje. O que Deus já fez para você hoje, irmão? Você hoje conseguiu acordar ainda deitado na cama, você conseguiu levantar da cama, você tomou seu café, viu sua família de pé, veio trabalhar, chegou no seu local de trabalho. No meu caso, eu já consegui me alimentar, já estou aqui podendo me deliciar com a palavra de Deus. Olha quanta coisa Deus fez. Se eu ficar pensando o que eu vou fazer amanhã, eu não consigo ser grato. E aí, o apóstolo Paulo diz o quê? Em tudo dai graça. Aleluia. Se você começar a ver sua vida para e passo, você vai ver que Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. Porque Ele nos permitiu todas essas graças, de graça, ainda que nós não sejamos merecedores. E aí você pode perguntar, mas quando Ele morreu na cruz, Ele o fez levando com Ele os nossos pecados sem nos conhecer. Não houve troca, não houve barganha. Ele é bom. E se você sabe que Ele é bom, você não tem que ter preocupação. Não é assim que a palavra diz? Se vós, que sois homens maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais Ele, que é um Pai bondoso, um Pai maravilhoso. O temor que às vezes nos acomete, apenas ouvimos falar dele, mas não necessariamente vivemos na presença dele. É óbvio que viver na presença de Deus muitas vezes nos confronta. Por quê? Porque você viver sobre um senhorio não é tarefa das mais fáceis de nossas vidas. E é bem verdade que o Deus de amor, Ele também é um Deus de justiça, para que você possa viver a plenitude do seu livre-arbítrio. Mas o seu livre-arbítrio não muda a natureza dele. Por isso que eu posso dizer para vocês, meus irmãos, que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte,
não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e meu cajado me consolam. É bom quando a gente ouve a palavra de Deus e consegue perceber que a palavra de Deus, eu estava até falei isso ontem, a irmã estava trazendo, né, eu fiz esse comentário na pregação do fim de semana passada, que eu falei o seguinte: quando você lê a Bíblia, e é legal, porque a cada vez que você lê a Bíblia, você descobre o quão maravilhosa ela é, porque a palavra se renova, e você vai lendo e vai criando intimidade com o Pai. É uma intimidade que vem da fidelidade que Ele tem conosco, porque a todo tempo Ele diz, a todo tempo Ele diz. Está lá, quando Ele diz, 2 Timóteo 1,7, porque muitas das atribulações, elas são fruto do nosso próprio comportamento. Lamentavelmente, a gente viveu um tempo em que as pessoas, a própria igreja, ela se atentou mais para a necessidade de massagear o coração das pessoas do que propriamente de falar da palavra de Deus. Porque nenhum versículo da Bíblia nos diz de maneira direta que quando você vai para a igreja, por exemplo, você vai ser bem sucedido. A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala de salvação, a Bíblia fala de presença de Deus na sua vida, de companhia. Ela fala disso. Ela fala de encorajamento, né? Então não dá para ficar assustado se eu ouço dizer assim, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Quando a gente sabe, e isso é comum, né? Eu estava brincando ontem falando com a minha esposa em casa, lidando com a casa, falando assim, desde que eu comecei a pegar meu bebê no colo, toda vez que eu pego ela no colo, ela segura no meu dedinho. Toda vez que eu pego, ela põe uma mão aqui nas costas, mas ela segura uma mão aqui. Quando você sabe que o seu pai está contigo, você tem seguro. Mas não dá para você dizer, em você estando inseguro, que o seu pai não está contigo. Deus, Ele é de aliança e Ele é cumpridor da sua palavra. O que nós precisamos saber é como é que está a sua aliança com Ele. Aleluia. A aliança dele é irretocável. Ele é o mesmo ontem, Hoje. Certamente. Agora, você tem que ficar o tempo todo olhando como é que anda o seu comportamento em referência àquilo que Ele te deu como ordenança. E se você conseguir fazer esse movimento, se você estiver o tempo todo prestando atenção no alto, porque as coisas vêm do alto, é de lá que vem o teu bom socorro, você não vai andar com o espírito de temor. Você vai poder falar com muita tranquilidade, o que está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Amém? Vamos estar de pé, amados, em nome de Jesus. Graças a Deus, vamos estar louvando o Senhor com aquele que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada. Nada temerei, nada temerei, nada temerei.
Nada temerei, nada temerei, nada temerei. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada. Nada temerei, nada temerei, nada temerei. Nada temerei, nada temerei, nada temerei. Aleluia. Por favor. Nada temerei, irmão, porque o Senhor é o nosso pastor. E o versículo que foi usado hoje para a nossa meditação, nossa reflexão, diz assim: porque o Senhor não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Amém. Irmão, nós precisamos trazer essa palavra para o nosso coração, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, porque são três coisas aqui que nos fazem meditar. Não nos deu espírito de temor, três verbos: fortaleza, amor e moderação. 4, temor, fortaleza, amor e moderação. Se nós que somos servos de Deus procurarmos andar em temor do Senhor, não espírito de temor, fortalecimento no Senhor, amor e moderação, nós vamos conseguir alcançar o nosso objetivo. Eu digo aqui que nós precisamos entender, irmãos, a moderação. Nada muito corrido é do Senhor, porque o Senhor tem seu tempo de operar nas nossas vidas. O que acontece conosco é que o nosso querer às vezes está muito acelerado e a gente não consegue esperar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graça, meu Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Ó Deus, nesta tarde, meu Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela palavra ministrada aos nossos corações, te agradecer pelos irmãos que estão também vendo esta mensagem, através das mídias sociais. Muito obrigado, meu Senhor, porque a tua palavra, ela não volta vazia, antes ela faz o que lhe apraz. Então que a tua palavra venha ministrar a tua vontade e o teu querer nas nossas vidas. Pai, nós queremos te agradecer por essa instituição, a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, que está com as portas abertas, a fim de que o teu nome venha a ser glorificado. Queremos te apresentar o nosso comandante, o inspetor Ricardo, bem como todo o seu staff. Ó Deus, queremos te apresentar também os inspetores regionais, os inspetores, os subinspeitores, os líderes, Senhor. Ó Deus, cada guarda municipal espalhado pela cidade do Rio de Janeiro, que tu possa alcançar, salvar, curar, libertar. Queremos te apresentar aqui os administrativos, os contratados, as pessoas que aqui trabalham de forma contratada, as empresas. Queremos te apresentar, Senhor, o nosso prefeito, nosso governador, nosso secretário de ordem pública, nosso presidente. Senhor, nós acabamos de ter o primeiro turno das eleições. Ó Deus, e nós queremos continuar orando para que o teu nome venha a ser glorificado. A tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ó Deus, em breve estaremos no segundo turno para presidente, e que o Senhor venha nos dar um direcionamento, e que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, venha permear o nosso país, as nossas decisões. Queremos te apresentar também, Senhor, ó Deus, o nosso tipo de alimentação, o nosso plano de carreira, algumas causas que nós precisamos, Senhor, do nosso efetivo no dia a dia, na certeza que o Senhor, Deus dos impossíveis, está movendo céus e terra em nosso favor. Nós te agradecemos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai,
as ricas e doces consolações do Espírito Santo estejam na vida dos que creem, não somente hoje, mas para todo sempre, e toda a igreja do Senhor possa dizer Amém. até aqui, Verdade, doce. e por isso estamos alegres. Amém. Graças a Deus.